Olá, eu venho apresentar o nosso primeiro curso da Ensino do FLE, que é sobre atualização sobre implantes mamários, os implantes de silicone. Esse nosso curso ele é amparado na nossa experiência clínica de 7 anos avaliando e estudando os implantes de silicone e vai constar de 10 aulas. A cada 3 aulas, a gente vai fazer um intervalo de 20 minutos, onde a gente vai abrir discussão para o público para poder tirar eventuais dúvidas sobre o que foi apresentado. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar vai ser sobre a história dos implantes de silicone. Quando e por que os implantes foram lançados, qual foi a primeira moratória dos implantes de silicone e por que ela aconteceu, a volta dos implantes ao mercado e como os implantes estão hoje em dia. O segundo tema vai ser sobre a composição dos implantes de silicone e os tipos de implantes disponíveis no mercado. Então, quais são os tipos de implantes mamários? Então, os de silicone, os de gel, os expansores, os de duplo lumen, a diferença dos revestimentos dos invólucros deles externos, a presença de poliuretano, os implantes microtexturizados, os macrotexturizados e os componentes internos do silicone, dando ênfase para o polidimetilsiloxane. O terceiro tema, a gente vai falar sobre as evidências sobre o extravasamento de gel, o gel bleeding. Quais são essas evidências sobre o extravasamento de gel atual? Todo implante ele vai ter vazamento? Todo esse vazamento ele pode gerar clínica nas pacientes? Vamos fazer ainda uma correlação anatomorradiológica do granuloma induzido por silicone e o extravasamento de gel. Vamos explicar o que é o SIGBIC. Qual a relevância do SIGBIC nos diagnósticos por imagem? E como diagnosticar pelo anátomo patológico esse gel que foi extravasado. Vamos falar sobre as similaridades entre o linfoma anaplásico de grandes células e o granuloma induzido por silicone. O que é o linfoma anaplásico de grandes células? Qual a relação entre o linfoma anaplásico e o granuloma induzido por silicone? Existe a possibilidade de outros cânceres estarem relacionados aos implantes de silicone? Vamos falar também da relação entre as redes sociais e os implantes. Qual a importância das redes sociais atualmente na medicina moderna? Quais são os pontos positivos dessa influência e os pontos negativos? E existe algum papel das redes sociais na doença do silicone, no estado atual dessa doença do silicone? Outro tema vai ser sobre a regulamentação do FDA. Quais são as recomendações atuais do FDA para os implantes de silicone? O que é a seção 510K dentro do FDA que regulamenta esses implantes de silicone? E como que o FDA recomenda o monitoramento dos implantes nas pacientes que têm os dispositivos no corpo? Vamos explicar quais são os fundamentos da doença do silicone. E nesse artigo, a gente traz uma experiência do Dr. Brower, que contribuiu num artigo com a gente para mostrar como que é a fisiopatologia da doença. Quando que a gente vai suspeitar a doença do silicone? E o que realmente é a doença do silicone? Quais são as doenças que estão envolvidas com o implante de silicone? Vamos falar também sobre o papel do diagnóstico por imagem no diagnóstico das alterações relacionadas aos implantes, dando foco para a ressonância e para o ultrassom. Quais exames que a gente deve solicitar para os nossos pacientes? Qual a periodicidade? Ressonância magnética ou ultrassom? Qual a vantagem e a desvantagem dos métodos? E a gente deve usar contraste na ressonância magnética? Por fim, a gente vai fazer algumas considerações finais, com um fechamento com os pontos-chave da apresentação, demonstrando um resumo com as take-home messages e trazer um espaço para discussão do nosso curso. O curso está disponível na plataforma ensinodofle.com.br. Obrigado.